Oi, o meu nome é Vilma, eu sou estudante do curso de Serviço Social da UFPR Setor Litoral e essa produção é resultado do meu trabalho de conclusão de curso intitulado A Pandemia da Covid-19 e suas implicações na atuação docente na área de Serviço Social da UFPR, que foi orientado pela professora doutora Silvana Marta Tomeleiro. Então, para guiar o trabalho, eu estabeleci como uma pergunta de pesquisa quais as condições de trabalho dos docentes da Câmara do Curso de Serviço Social da UFPR Litoral durante a pandemia do Covid-19. Para responder essa pergunta, eu estabeleci como objetivo da pesquisa compreender como foi o trabalho dos docentes que atuaram ou atuam na Câmara do Curso de Serviço Social da UFPR, Setor Litoral, durante a pandemia da Covid-19. Esse objetivo ele se desdobra em alguns objetivos específicos, sendo evidenciar e problematizar as novas configurações do mundo do trabalho, verificar se a atividade docente sofreu novas precarizações com o advento da pandemia, identificar quais são as novas demandas e ou desafios postos aos sujeitos da pesquisa e compreender os impactos da pandemia no cotidiano dos sujeitos. Então foi uma pesquisa de caráter qualitativo que contou com três etapas. A primeira foi uma revisão bibliográfica, a fim de compreender a conjuntura pós-anos 90, tanto no que diz respeito à educação, principalmente com a instauração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, assim como as mudanças no mundo do trabalho, tentando atrelar essas duas discussões e como essas mudanças interferiam na atuação docente. Realizei uma pesquisa documental, então estudei alguns regimentos, resoluções, leis e os decretos sobre o setor e as políticas educacionais, como o ProUni, SISU, o FIES, e como alguma dessas políticas privilegiaram o setor privado da educação. E também uma pesquisa empírica, com aplicação de questionário online. Então eu fiz uso do software livre Lime Survey, que contou com 29 questões abertas e fechadas. O questionário ele foi aplicado aos docentes que atuaram entre março de 2020 a agosto de 2021, que foi o período e o auge da pandemia também, onde foi instaurado o ensino remoto. Eram 9 docentes, 9 docentes na Câmara, 7 responderam à pesquisa. Então, como Mello e Souza apontam, a privatização da educação pública no Brasil ela anda de mãos dadas com o processo de financiarização associado ao capital internacional, ampliando as consequências sobre o seu desmonte e destruição e alargando o processo que aos poucos legitima via legislação a quebra e regressão dos direitos fundamentais, especialmente quanto à educação e à saúde. Também ainda nessa linha, na medida em que o trabalho se reconfigura seguindo a tendência da reestruturação produtiva, há um reflexo nos processos de formação. Estes se alteram no sentido de atender às novas exigências impostas pelo mercado de trabalho que cobram profissionais multicompetentes e polivalentes no intuito de ampliar a extração da mais-valia sobre a mão de obra. Então não é somente o trabalho do professor que é precarizado e sofre com as mudanças, mas também todo o processo formativo, porque a lógica mercadológica da educação visa formar profissionais para o mercado de trabalho. Então, alguns temas que foram abordados dentro do questionário, o grau de instrução dos docentes, cuidado com familiares durante a pandemia, demandas institucionais, o ensino remoto e o uso das tecnologias, investimento em equipamentos e questões relacionadas à saúde física e mental. Então, alguns dos resultados, todos os profissionais realizaram pós-graduação em nível de especialização, todos eles possuíam título de mestre, 5 possuíam título de doutorado e 1 estava cursando doutorado durante a pandemia, enquanto 1 tinha o pós-doutorado. Então isso evidencia como o corpo docente é altamente qualificado nas universidades federais. A respeito da necessidade de assumir cuidados com familiares em vulnerabilidade e ou comorbidade, 5 responderam de forma positiva, sendo que os cuidados em sua maioria diziam respeito aos pais. Então, além do trabalho formal, do trabalho na universidade, também existia um trabalho, uma sobrecarga em casa com esses familiares. Trouxe algumas das principais demandas onde esses sujeitos estavam inseridos. Então, aula na graduação, aula na pós-graduação, orientação de TCC e estágio, orientação de estudantes na pós-graduação também lato sensu, desenvolvimento de pesquisa, integrando conselhos editoriais de periódicos e científicos, equipes de pareceristas, núcleo docente estruturante, o NDE do curso, e participa das reuniões de colegiado de graduação e pós-graduação. Então, a maioria na verdade todas essas atividades continuaram de forma remota, sobrecarregando um corpo docente que já é muito pequeno aqui no curso de serviço social. Todos os respondentes eles sentiram a necessidade de aperfeiçoamento no uso das tecnologias para preparar e ministrar aulas no remoto, então eles não tinham esse preparo antes, tudo teve que ser aprendido de forma muito rápida. A maioria investiu em periféricos como fone, microfones e mouse, aumento de planos de internet e na adaptação da estrutura do ambiente, porque também muitos não tinham essa estrutura para trabalhar de casa.
Todos se sentiam sobrecarregados e cansados no momento da pesquisa. Aspectos como tristeza, estresse e ansiedade também se sobressaíram, com 6 respostas positivas para esses sintomas. A esse respeito, Duarte, numa pesquisa semelhante à minha, ela aponta que o ritmo intensificado, acúmulo de atividades, polivalência, flexibilidade, corrida pela produtividade expressam um processo combinado de intensificação, precarização do trabalho docente contemporâneo, agravado pela lógica do produtivismo acadêmico, carregado por tensões, sobrecarga, cansaço físico, angústia, incerteza, insatisfação e acarretando danos à saúde física e mental dos professores do magistério superior. O limite físico e o esgotamento mental são marcas do cotidiano docente. Então, concluindo, tanto a pesquisa bibliográfica como as respostas possibilitaram a compreensão dos aspectos que permeiam a atuação destes profissionais, em especial a sobrecarga de trabalho, cobranças relacionadas ao produtivismo acadêmico e dificuldades frente ao modelo de ensino remoto que buscam atender, sobretudo, a lógica imposta pelo modelo mercantilizado da educação. É isso, obrigada.